eu sou Samara Leonel e seja bem-vindo ao Papo de Bruxa. Eu já citei em alguns vídeos anteriores que eu vivo no Uruguai, eu moro em Montevidéu. E é natural nessa situação que me perguntem por quê. Em outras situações também, sempre me perguntam por que eu moro no Uruguai. Então eu resolvi fazer esse videozinho para a gente ter esse bate-papo. Por que eu moro no Uruguai? Primeiro eu vou contar para vocês a história da minha relação com a cidade, que por si já é bastante incomum. Eu conheci Montevidéu em 2011. Eu estava com uma carga absoluta de problemas no Brasil, fazendo mestrado, minha mãe com Alzheimer, que eu estava cuidando na época. Eu precisava tirar uns dias fora, porque senão a cabecinha da bruxa aqui ia explodir, né? Então, eu fui para Buenos Aires assistir um concerto, onde tem aí o meu motivo oculto para eu ter vindo para Montevidéu, mas esse é tema para o próximo vídeo. E resolvi, na programação de viagem, eu tive que planejar a viagem com muita antecedência, porque eu era bolsista CAPES, eu tinha muito pouca grana, ainda existia CAPES, né? Mas eu tinha muito pouca grana para viagem, então eu tive que calcular tudo com muita antecedência para não ter imprevistos financeiros, porque eu não tinha essa folga para ter um imprevisto. E nesse planejamento eu decidi voltar pelo Uruguai, que seria mais curto o caminho. Eu conheceria 2 países, era a minha primeira vez fora do Brasil, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. E conheceria 2 países, seria um caminho mais curto e tal. Então eu planejei, fui para Buenos Aires direto. A pior experiência da vida, nunca peguem o ônibus da Penha que vai direto de São Paulo a Buenos Aires. Nunca. Principalmente se vocês estão saindo do Rio Grande do Sul. Não façam isso, tá? Porque o que o ônibus faz aí pela fronteira oeste, ele sai por Uruguaiana, e você viaja muito mais e pega as piores estradas da Argentina para entrar no país. Porque, né, você entra por Paso de los Libres, é horrível a viagem e dura 25 horas, completamente desnecessárias, tá? Vindo pelo Uruguai com book e tudo, você não chega a 15 horas. Ok? Então fica a dica se alguém está pensando em ir para Buenos Aires por terra. A maioria vai de avião, eu sei, mas eu não queria fazer minha primeira viagem internacional de avião, por motivos energéticos. Eu queria sentir a energia da passagem da fronteira. Um dia a gente pode fazer um videozinho só sobre isso. Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários. Quero saber sobre as passagens de fronteira, que eu conto para vocês minhas experiências, tá? Bom, enfim, e fiz tudo que tinha que fazer em Buenos Aires, vim a Montevidéu, um frio incrível, saí do Brasil com 35 graus, cheguei em Buenos Aires com 17, tinha comigo uma camisa fininha de manga comprida, uma malha super fina de lá que eu comprei em Buenos Aires porque eu não estava aguentando. Cheguei em Montevidéu com 10 graus, né? Mas não por nada, vivi quase 20 anos no Rio Grande do Sul e o gaúcho é sobretudo um forte. Com frio mesmo, botei minha malinha e saí para passear. Tava um dia bem cinza assim, mas, né? Dormi para você ver em Porto Alegre quando chegar. Aí eu fui andar pela cidade e aí aconteceu o inexplicável. Eu andava por Montevidéu assim, gente, sem brincadeira, tá? Eu fiquei deslumbrada. Deslumbrada. Isso porque eu só estava conhecendo um pedacinho da Ciudad Vieja, que é a antiga cidade amuralhada, que um dia a gente pode falar sobre isso também, e o centro. E um pedacinho de nada da Rambla, do Rio, né? Da história do Rio da Prata. Era nada. Mas foi uma fascinação, um deslumbre que eu não sei explicar para vocês até hoje, porque eu não sei explicar nem para mim. O fato é que eu fiz as coisas que tinha que fazer aqui no Uruguai. Eu não, vindo de Buenos Aires, você faz colônia, né, Montevidéu. E daí eu pegava um ônibus direto para o Brasil, mas obviamente que eu não ia pegar direto. Me dei 36 horas para conhecer a cidade. Me arrependi muito, deveria ter me dado pelo menos 24 horas mais. Mas essas 36 horas foram suficientes para me apaixonar completamente pela cidade. Eu voltei para o Brasil, eu sonhava com Montevidéu. Eu sonhava com a cidade como a gente sonha com uma pessoa da qual a gente sente saudade. Foi uma experiência inédita para mim, me apaixonar por um lugar, por uma cidade.
E não é apaixonar porque é maravilhoso, porque você ganha muito bem, tem um padrão de vida alto. Não. Porque sim, pela energia. Como a gente se apaixona, exatamente como a gente se apaixona pelas pessoas, né? Você não sabe por quê. Você não sabe nem quem a pessoa é direito, mas você sabe que você quer estar mais com ela, mais e mais e mais. E minha relação com o Montevidéu foi exatamente essa. Aí eu voltei para o Brasil, né? Tinha que voltar, eu tinha um mestrado para terminar, para defender, na verdade, ele já estava terminado praticamente. Eu tinha uma mãe para cuidar e eu voltei. No início de 2012, eu concluí o mestrado em literatura comparada na Universidade Federal de Santa Maria, para quem tiver curiosidade. Também podemos falar sobre isso mais adiante. E a minha mãe faleceu uma semana depois. Eu ainda fiquei presa no Brasil por motivos financeiros, mas eu tinha aquela ideia, eu tenho que morar no Uruguai, eu tenho que morar no Uruguai, eu tenho que morar no Uruguai, até que finalmente, em 2014, eu fui. Eu fui para tirar férias, saindo de um emprego horrível, do qual fizeram o favor de me demitir, e consegui emprego aqui e fiquei. Não tinha mais nada que me prendesse no Brasil, né? E fiquei aqui em 2014, fiquei aqui até 2015, em outubro de 2015. Outubro de 2015 eu tive que voltar forçadamente ao Brasil. Eu não sei se os senhores se recordam, mas a crise brasileira se aguçou muito no final de 2015. O Uruguai é um país pequeno que está ensanduichado entre o Brasil e a Argentina. E a gente aqui depende muito da economia dos dois países. A Argentina já estava quebrada em 2015. E foi quando o Brasil quebrou, né? E aí começaram a acontecer todas aquelas coisas que sabemos e que não vamos falar tanto de política aqui, porque eu não quero ficar enraivecida nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de lembranças lindas. E isso quebrou a economia uruguaia junto. A economia uruguaia é muito retranqueira. Nós, os argentinos, a gente está meio que acostumado a viver em crise desde sempre, né? Mas os uruguaios não, eles cortam custos e aulas de idiomas, que era a minha fonte de renda, foi a primeira coisa que cortaram. Tive que voltar ao Brasil. Voltei ao Brasil em outubro de 2015, mas eu vinha todos os verões. Natal e Ano Novo, para mim, era Uruguai, não importava. Eu vinha, às vezes, com dinheiro contado, de ônibus, de todas as maneiras que vocês... Tudo que eu tivesse que fazer, eu fazia, mas eu vinha. Natal, pelo menos Ano Novo, eu passava aqui. Passei muitos verões, além de Montevidéu, passei muitos verões em Valissas, em Águas Dulces, ali no litoral oeste do Uruguai, que é um lugar maravilhoso. E, finalmente, em 2020, eu decidi que eu ia voltar de uma vez. Acho que a gente não precisa se estender muito nisso, né? Não tem mais Brasil. O Brasil não é mais um país. Talvez se as pessoas tiverem um pouco de juízo, volte a ser em 2022 agora, mas em 2020 o Brasil não era um país. A pandemia começou a pegar loucamente, eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de estar. Eu tenho o que eles chamam de comorbidade e eu estava com muito medo de morrer de Covid aí. Eu já amava esse país, eu queria voltar de qualquer maneira, a situação política não me agradava de maneira nenhuma, de modo que em setembro de 2020, ainda com a fronteira fechada, eu dei o meu jeito, né, porque somos brasileiros, e desde então estou vivendo em Montevidéu. Um dia a gente conta a epopeia dessa viagem, um dia a gente conta todos esses problemas, eu ainda estou enfrentando problemas de trâmites burocráticos em função dessa escapada, mas simplesmente eu não suportava mais o clima no Brasil. E eu morria de saudade daqui, e de algumas pessoas e coisas que eu tinha deixado aqui. E aí eu vim, peguei meus 3 gatos, 14 horas de viagem de carro, e cá estou. Então vamos falar um pouco dos motivos, né? As pessoas querem saber os motivos. Por que você mora no Uruguai? E por que Uruguai? Eu poderia dizer, seria um motivo bastante lógico, que é uma das alternativas mais baratas para a experiência de se morar fora do Brasil. Uma experiência que eu sempre desejei desde adolescente. Mas não é só isso, né? A gente tem outros países limítrofes. Eu poderia dizer que é pela facilidade da língua, mas também seria uma mentira, porque eu aprendi espanhol propriamente depois que eu decidi mudar para cá. E ainda estou aprendendo, e eu vou aprender espanhol a minha vida inteira, porque como todas as línguas neolatinas, como estou aprendendo português também, vocês também, não tenho ilusões, línguas neolatinas são dificílimas, né? Mas a primeira coisa que eu
citaria como motivo para eu viver aqui é esta coisa do inexplicável, aquilo que me fez ficar olhando para cima e meter na minha cabeça em 2011 que eu queria morar aqui, eu queria morar aqui, eu queria morar aqui. Eu tenho uma afinidade energética com esse país. Esse é o meu lugar no mundo. É o meu lugar de poder. E olha que eu já passei muito problema aqui, nada foi um mar de rosas, principalmente essa última temporada, com a pandemia, neste mundo, nada está sendo um mar de rosas, não é mesmo? Mas é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto à vontade, é onde eu sinto que eu estou apropriadamente instalada. Outro motivo que eu espero conseguir inserir nesse vídeo, não sei se vou conseguir, porque edição definitivamente é algo que eu estou aprendendo bem no comecinho. As paisagens maravilhosas, que têm um poder incrível sobre mim, sobre o meu estado de humor. Toda a Rambla, o estuário, as casas, a arquitetura. Eu nasci no Brasil, por isso me formei em jornalismo e em letras, senão seguramente eu teria feito arquitetura. Se eu tivesse nascido no Uruguai, eu teria feito arquitetura, eu tenho certeza disso. Essa maravilha toda, essas paisagens incríveis, as praias mais limpas que eu já pisei, e principalmente aqui as coisas não são aglomeradas como no Brasil. Tá? Aqui você tem aglomeração quando tem desconto de IVA em loja, coisas assim. Mas não é aquela aglomeração que você tem tudo, na praia, no verão na sorveteria, no banco. Aqui não é aglomerado. Temos filas, a fila é uma instituição uruguaia, mas não é a aglomeração que a gente tem no Brasil. E que sempre me angustiou e nada tinha a ver com a pandemia. É uma questão de não me sentir confortável no lugar onde eu estou aglomerada, né? É uma escolha. A terceira coisa que me fixou aqui, embora eu não conhecesse ninguém quando eu vim em 2014, eu conhecia uma pessoa de vista, a amiga de uma amiga, a gente se conhecia de vista. As pessoas aqui são fascinantes. O uruguaio tem uma visão muito mais aguda e crítica que o brasileiro em geral. A carga de leitura do uruguaio médio é muito superior à do brasileiro, tá? Eu lembro que eu me impressionei muito a primeira vez que eu vim para cá no verão, as pessoas lendo nas praias, lendo livros, embaixo do guarda-sol, lendo, né? E mesmo as pessoas que têm opiniões contrárias às minhas, sim, eu sou uma mulher de esquerda, acho que isso já ficou claro há séculos, para quem assistiu os 3 vídeos já deu para ver. 3 vídeos eu tenho no canal até o momento que eu estou gravando esse aqui. Mesmo as pessoas que têm opiniões divergentes, elas têm uma opinião política formada em cima de conceitos, não de preconceitos, não de estar apoiando aquele que combate quem eles não gostam. E isso me parece bastante interessante, eu gosto muito disso. E não dá para negar a proporcionalmente a quantidade de homens bonitos nessa terra é uma loucura. É muito interessante andar pelas ruas de Montevidéu. Principalmente quando você é brasileira e você chama a atenção naturalmente. Brasileira chama muita atenção aqui, tá? Pelo nosso jeito de falar. O português do Brasil é uma língua que quer falar mais alto. A gente chama atenção pelo jeito de vestir, a gente usa cor, a gente usa acessório. A gente chama muita atenção. Eu sou uma brasileira, para piorar, de 1,75 m. Eu chamava muita atenção e era muito feliz esta parte aqui, né? Me perguntam muito também se é uma das vantagens de morar no Uruguai, ou se eu moro no Uruguai, por causa da legalização da marihuana. E eu sempre dou risada, porque eu tenho que dar explicação dos dois lados. Do lado daí eu tenho que explicar que eu acho muito saudável para a sociedade uruguaia a legalização, que aqui é bastante comum, aqui as pessoas fumam na rua, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Você não pode ser demitido do trabalho porque você fuma marihuana no seu intervalo e chega com olorcito a porra, né, no seu trabalho. Você não pode por lei, tudo. Ela é descriminalizada. Existe todo um trabalho sensacional de pesquisa medicinal sobre a cannabis, tá? Inclusive o óleo de cannabis eu consumo.
Ele é um excelente ansiolítico, ele é muito bom para períodos de insônia. Sem efeito colateral, você não desperta grog, né? Como remédio que não é fitoterápico. Mas eu não consumo maconha, eu não fumo. Eu não fumo maconha, eu não fumo cigarro, eu não consumo nenhum outro tipo de droga e eu bebo muito pouco álcool em função de condições de saúde. Então, assim, não, a marihuana não seria um fator determinante para eu viver aqui. E é divertido porque aqui eu tenho que explicar cada vez que me oferecem um porro, né, um baseado, que é como a gente chama baseado aqui, ou um faço, eu tenho que explicar por que eu não quero. Porque aqui é tão natural quanto aceitar um gole de cerveja. E eu não fumo. Então é muito divertido porque eu sou estrangeira dos dois lados, é sensacional, tá? Outro motivo que para mim me dá muito gosto de viver no Uruguai, e eu convido as pessoas para virem, muitas pessoas que eu gosto. O acesso à educação, o acesso à saúde e o acesso à cultura. É perfeito? Não, não é perfeito. Estamos na América Latina, tá? Mas o acesso à educação aqui é real, é para todos. Eu já tive isso eu sempre conto para os meus amigos, estão cansados de ouvir, mas eu já tive uma turma de português de 14 alunos e eu tive 4 professoras de piano formadas pelo Estado nessa turma. Eram alunos de classe média baixa. Quando no Brasil você consegue formar uma professora de piano por uma escola técnica pública, eu não sei. Mas eu imagino que o índice seja bastante mais baixo, né? Então aqui você pode estudar arte se você quiser, você pode estudar música se você quiser, inclusive em nível de ensino médio, tá? E a universidade é para todos. Não existe exame vestibular no Uruguai. Não tem vestibular. Não tem exame de seleção. É apenas inscrever-se na universidade pública. Ou privada, existem privadas também. Não são muitas, mas existem. A universidade é perfeita? Não. Tem problemas, algumas áreas são mais deficitárias que outras. Sair da universidade não é tão fácil. Como toda universidade federal, é muito difícil conciliar trabalho e estudo ao mesmo tempo, né? Eu não sei se acontece em todas as federais do Brasil, mas quem já estudou na Federal do Rio Grande do Sul, como eu, a famosa URGS, sabe que é muito difícil você estudar na URGS e ter um trabalho, porque você tem aula a qualquer hora do dia. Você pode ter uma aula, dependendo da disciplina que você necessita, né? E eu acho isso muito interessante. A saúde também, tá? É perfeita? Não, não é perfeita. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre a minha questão de internação por Covid no Uruguai, tá? Mas ela é, sim, acessível a todos. Inclusive para nós, estrangeiros. Você não fica 6 meses para conseguir consulta com um especialista. Como eu, que recebi aviso de que estava liberada a vaga para o neurologista da minha mãe, 6 meses depois que ela já havia falecido. Por sorte, nós pudemos recorrer a um profissional particular, mas para vocês entenderem a diferença do Brasil para cá, tá? A gente tem policlínicas em todos os bairros, é bastante acessível, bastante tranquilo, você não precisa estar às 5 da manhã no escuro numa fila para marcar. É bastante mais tranquilo e acessível, tá? A vacinação aqui foi exemplar, a gente tinha 70% de vacinados em tempo recorde, assim. É invejável, realmente. E a cultura, né? Tem muita atividade cultural aqui gratuita, muita coisa. É só você pegar as programações da prefeitura. Claro, deu uma retraída com a questão da pandemia, óbvio, porque muita atividade cultural é coletiva e você não pode aglomerar pessoas. Mas o fato é que realmente temos muitas atividades culturais gratuitas, acessíveis aqui, muita cultura rolando, muito teatro, muita música, muita dança, e eu acho isso sensacional. Isso é e esses 3, educação, saúde e cultura, esse acesso, é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da ideia de viver no Uruguai. Outra coisa que eu adoro viver aqui é o encantamento cultural. Eu estou aqui há tanto tempo, né? Tantas línguas, e eu sigo aprendendo. Tanto a língua, quanto as gírias, quanto coisas culturais que a gente não percebe. O Uruguai é tão próximo, né? Nosso vizinho. Parece que a cultura é igual. Eu não estou na Alemanha, não estou no Japão, não estou na Rússia. Mas tem muitas diferenças culturais, sim.
nem sempre são fáceis, tá? O uruguaio é bastante mais reservado que o brasileiro, principalmente se você que está vendo esse vídeo mora de São Paulo para o norte do Brasil. A reserva aqui é muito grande. As pessoas não falam de seus assuntos pessoais com muita facilidade, não se abrem com muita facilidade. Você ser muito sorridente, muito simpático aqui em ambiente profissional, por exemplo, não é muito bem visto, tá? Não passa seriedade, não passa credibilidade. Enfim, nem tudo são flores, tá? Nos meus primeiros meses aqui, a primeira vez que eu vim, eu lembro que eu sentia falta de abraço. O Uruguai se beija no rosto, inclusive os meninos se beijam no rosto, viu? Que nem na Rússia e que nem na Argentina. E não, eles não são gays. Alguns são, mas não é porque eles são gays, tá? Beijam pai, mãe no rosto, senhores se beijam no rosto. É bonita essa forma de cumprimento, só que o abraço é a 70 centímetros de distância. Eles não dão aquele abraço que a gente costuma fazer no Brasil. Claro, entre parentes, entre amigos muito íntimos. E, claro, entre casais. Mas não é o natural entre pessoas conhecidas, colegas de trabalho. No começo, quando eu não tinha amizades íntimas aqui, isso foi bastante complicado. Acho que seriam esses os motivos. Nesse momento, eu não vejo um país para voltar. Eu torço para que ele volte a existir, mas eu não creio voltar. Quero voltar para o Brasil para visitar. Tenho parentes ainda aí. Tenho amigos do coração, muitos. E finalmente eu estou aqui porque eu não sou uma árvore. A minha vida inteira eu quis sair, eu quis conhecer mais, eu quis ir mais longe. Eu gostaria de ter ido muito mais longe. Tá? A única explicação que nós temos para o fato de que eu só conheça Argentina e Uruguai é eu ser uma latino-americana com uma renda baixa. Eu já teria conhecido esse mundo inteiro se eu tivesse tido condições financeiras para. Porque desejo sempre tive, sempre estudei línguas, quem me conhece sabe. E eu gosto de gente. E quanto mais diferente a gente, mais eu gosto. Não é à toa que eu estudei 5 anos de língua, cultura e literatura japonesa, né? Eu gosto do diferente. E é por isso que eu vivo no Uruguai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, sugestões de temas, curiosidades sobre o Uruguai, sobre viver aqui, sobre vir para cá, deixem nos comentários. Se gostaram desse vídeo, por favor, deem um likezinho para tia. E se vocês estão gostando da temática, inscrevam-se no canal. Um grande abraço e até o próximo Papo de Bruxa.